Olá, seja bem-vindo. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, inscreva-se e eu te convido a acessar as várias playlists que nós temos aqui sobre temas diversos. Aqui no canal a gente fala sobre direito, mas a gente fala também sobre outros temas, principalmente sobre a história da religião. E o vídeo de hoje é em continuidade à playlist sobre a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e hoje nós vamos descobrir o que os adventistas do sétimo dia acreditavam, como eram as práticas deles nos primeiros anos do movimento, lá naquele inicinho. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os adventistas eles se organizaram como uma igreja oficialmente no início da década de 1860. Porém, esses líderes, esses pioneiros já se reuniam desde o final da década de 1840. Para ser mais preciso, a gente pode determinar o ano de 1848 como o primeiro ano da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nesse ano, no início dele, foi feita uma reunião geral, acho que a primeira reunião, em que cerca de 30 a 40 membros se reuniram para discutir os rumos daquele movimento que estava começando. Quem nos conta essa história é James White, ou Tiago White, esposo da Ellen White e um dos fundadores da igreja. Bom, como era o dia a dia desses adventistas, no que eles acreditavam, no que eles pregavam? É algo que muitos adventistas que são membros da igreja, até mesmo pessoas que criticam a igreja, desconhecem. Bom, eu quero aqui ressaltar alguns pontos que são mais importantes. Primeiro, eles vinham de uma experiência frustrada de que Jesus não retornou à Terra em outubro de 1844. Todos eles, nesse início, eram pessoas que vinham do movimento millerita, ou movimento adventista. E no que eles acreditavam? Basicamente em poucas coisas, em comum. Primeiro, eles acreditavam que Jesus ainda retornaria à Terra, e que isso se daria em poucos meses, no máximo poucos anos. Segundo, eles acreditavam que as pessoas que escutaram a mensagem de Guilherme Miller, de que Jesus retornaria em 1843 ou 1844, e que rejeitaram essa mensagem, não tinham mais chance de salvação. A gente chama isso de doutrina ou teoria da porta fechada. Então eles imaginavam que não precisavam evangelizar o mundo, eles tinham só que encontrar as ovelhas dispersas, ou seja, milleritas que escutaram a mensagem de Miller, aceitaram ela, mas que não conheciam o ponto do sábado, que deveria ser guardado, e também as mensagens que eram recebidas por uma jovem que se dizia visionária, Ellen Harmon, mais tarde Ellen White. Ela casou com o Tiago White e aí deixou de ser conhecida como Ellen Harmon para utilizar o sobrenome do marido. Bom, nesse início, então eles acreditavam que as pessoas ímpias, entre aspas, não seriam mais salvas, não tinham mais chance de salvação, de que Jesus estava para retornar em poucos meses ou anos, e eles tinham o sábado como uma grande descoberta, ou seja, que os cristãos, nos dias de hoje, devem guardar o sábado. Então eles queriam encontrar essas pessoas que haviam participado do movimento millerita, haviam aceitado a mensagem, mas que não sabiam da verdade do sábado ainda. No início era isso, não tinha grandes coisas. E Ellen White recebia algumas visões que tinham mensagens muito específicas para as pessoas que faziam parte daquele pequeno grupo, que a gente tem a estimativa aqui de por volta do ano de 1849, 1850, eram 100 pessoas, contando crianças e adultos, e nós temos uma informação do Tiago White, em sua autobiografia, de que na reunião do início de 1848, se fizeram presentes cerca de 30 irmãos. Claro que nem todos puderam participar, porque estavam em cidades diferentes, mas mostra como era pequeno esse movimento. Somente a partir de meados da década de 1850, por volta de 1852, 53, é que eles começam a abandonar a ideia da porta fechada, eles começam a aceitar que, algumas crianças estão crescendo, se tornando adultas, elas não lembram da mensagem de Miller. Elas tinham 1, 2, 3 anos de idade quando o desapontamento aconteceu, e aí elas não vão ser salvas? E as irmãs, dentro do movimento adventista que estavam engravidando, iam nascer crianças que não tinham essa vivência, não tinham experimentado o movimento millerita. Como é que elas não iriam se salvar? E outras, eles começaram a encontrar pessoas em suas pregações que nunca tinham ouvido falar sobre Guilherme Miller. Não conheciam essa mensagem lá de que Jesus voltaria em 1843 ou 1844.
E elas não têm chance de salvação? Tem. Então eles começaram, à medida que a década de 1850 começou a desenrolar, aos poucos e abrindo a porta, nas palavras do já falecido pastor Walter Weir, que escreveu o livro The White Lie, né, quando saiu da Igreja Adventista. Então, a porta foi sendo aberta, até que chega em meados ali da segunda metade da década de 1850 e, de fato, eles abandonam essa doutrina. Aí a Igreja Adventista começa a experimentar uma ampliação no seu corpo doutrinário e eles começam a pensar a teologia de uma forma mais ampla, sistemática, e entendem que tem que pregar as pessoas de uma forma geral, independentemente delas terem escutado a mensagem de Miller ou não.